porque precisa ter os processos, é importante. Sim. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para que o excesso de processo não traga um excesso de burocracia que afaste Sim. o nosso Sem cliente. dúvida. Exatamente. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo inteligência tributária à inteligência de negócios, com o objetivo de fazer crescer os negócios de forma ética e sustentável. E eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócios, sou a hostess desse podcast. E o episódio de hoje vamos falar sobre contabilidade e empreendedorismo. E para isso temos 3 empreendedores, 3 CEOs de empresas aqui. Então, vou começar apresentando as mulheres, né? Aqui do meu lado esquerdo, minha querida Aline Cardim, que é sócia do grupo CASF. É isso, CASF? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse espaço, né? Para que a gente possa compartilhar Vamos muito. muitos assuntos aí importantes para o crescimento de cada um. Exatamente. Temos também aqui nosso querido Douglas Martin, que também é sócio proprietário do escritório contábil Servicom. É isso? Exatamente. Falei. Muito obrigado pelo convite. É uma Imagina. honra poder estar participando hoje. Igualmente, recebendo aqui. E finalizando aqui, meu querido parceiro de jornada, aqui, Ricardo Schumacher, que também é sócio da Effect Estratégias Tributárias. Falei certo. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Letícia. E temos realmente muitos assuntos para falar. Sou tributarista também, temos aqui contadores, proprietários de escritórios contábeis para a gente falar sobre esse universo que move realmente o Brasil, né? Vamos falar muito sobre gestão aqui, porque eu sei que aqui no podcast, a gente sempre está trazendo assuntos muito variados, obviamente, que tocam o nosso universo tributário, o universo dos negócios. Então, nosso objetivo aqui sempre é trazer estratégia para os nossos colegas que estão ingressando na área tributária ou que já estão na área tributária. Mas qual que é a dor? A dor é sempre pensar nos nossos 3 pilares que eu trabalho com os tributaristas que eu formo. Então, a gente sempre está trazendo episódios que a gente fala de capacitação técnica, então temas mais técnicos, que não vai ser o objetivo hoje. Situações de serviços tributários, então esteira de serviços, Legal. coisas mais estratégicas. E o terceiro pilar que é cliente, que envolve empreendedorismo, envolve gestão. E é sobre esse pilar especificamente que eu quero que a gente foque no episódio de hoje, justamente porque todos aqui somos donos de negócios. Todos aqui, em algum momento, temos empresas na nossa carteira, levamos soluções tributárias, não apenas tributárias, mas temos o universo tributário, e todos aqui compartilhamos muito de jornadas profissionais da nossa audiência. Então, aqui somos ou advogados ou contadores, e eu também quero trazer esse ponto, e vou abrir um pouquinho para cada um, porque é interessante que temos aqui o Ricardo, que atua especificamente na área tributária, é contador, né? O Douglas, que tem um negócio contábil com tudo, ainda não é contador, né, Ainda Douglas? não. Mas é advogado, Exato. formação jurídica. E a Aline, que também é dona de um negócio contábil e também vem de formação jurídica. Então é interessante a gente explorar um pouco mais na contabilidade, para empreender na contabilidade, quantas possibilidades temos. Né? Então eu queria abrir aula também para as mulheres, nosso lado feminino aqui. Aline, conta um pouquinho da tua jornada. Então, da advocacia, do negócio jurídico para o negócio contábil, como foi essa? Bom, é a loucura de empreender. A gente vai migrando, né? Mas não falo que só migrar, né? Porque a contabilidade junto com o jurídico, ela se complementa de uma forma muito 360. Verdade. Então, eu não vou contar os meus anos de advocacia, que já são bastante, mas chegou um determinado momento na minha carreira que a gente começa a desenvolver alguns planejamentos, né, sucessórios e familiares ali. Então, eu advogo na área de direito de família há muito tempo, há muitos anos, e em um determinado momento comecei a afunilar para a questão dos planejamentos sucessórios. E quando a gente vai para a construção, né, a estruturação de uma holding ou de um planejamento sucessório de uma família, a gente sempre tem que ter o apoio de um contador. E num determinado momento eu comecei a ter algumas dificuldades, porque a gente faz a estruturação daquele projeto para o cliente e a gente tem que estar alinhado com
um outro prestador de serviço terceirizado. E que Uhum. cada um tem o seu jeitinho, né? Uhum. Pessoal, de trabalho, de pensamento, de estratégia. Então, muitas vezes eu alinhava uma estratégia para os meus clientes ali do planejamento, mas aquela estratégia na outra ponta da parte contábil, às vezes ela não era seguida como a gente gostaria que Tinha fosse. estruturado, Tinha né? estruturado. E aí, muitas vezes, o cliente chegava e falava: Ah, mas eu não tô tendo aquele benefício tributário que eu poderia ter, mas eu fui fazer uma venda aqui e não saiu da forma com que eu imaginei ou que você me vendeu aquele projeto. Então, eu fui pensando cada vez mais: Poxa, que legal se a gente pudesse ter, de fato, uma contabilidade com um atendimento 360 e a gente conseguisse, de fato, ter a estruturação e o controle daquilo, né? Uhum. Então, a jornada do cliente também ela seria acompanhada desde o início do projeto, como toda venda, toda alteração, tudo aquilo que ele fosse fazendo ao longo da vida dele, nós, como advogados, conseguiríamos auxiliar e reestruturar da forma necessária, e a parte contábil também ficaria sempre alinhada com isso. Então, foi aí que eu me preocupei com essa estratégia mesmo 360 e me surgiu uma oportunidade o ano passado de ingressar numa contabilidade e nós começamos a ofertar esse serviço 360 mesmo. E isso foi uma surpresa muito grata, porque os clientes realmente hoje eles se sentem mais confortáveis. Primeiro que eles falam às vezes com um profissional ou mais alguém da nossa equipe. Então a comunicação ela fica muito clara, ela fica mais alinhada. A gente consegue entregar mais rápido, muitas vezes, os projetos, porque a gente não tem que depender de uma terceira pessoa ou explicar uma Claro. estratégia. Sim. Então, a estratégia ela acaba sendo Encurta, né, única. o caminho. O caminho Exato, da encurta. Então, implementação. fecha um projeto, a gente já senta como time, já estrutura de uma maneira geral, e aqueles passos são seguidos dentro de um mesmo escritório, né? Então, por isso que a gente fala que hoje a gente acabou fazendo um atendimento 360 mesmo, né? Com todas as Uhum. pontas. E o empreender é isso, né, Letícia? É a gente sair de um. Eu falo, né, da advocacia, embora as áreas se conversem muito, o empreender eu falo que é isso, a gente buscar os caminhos e as alternativas que levem mais resultado aos nossos clientes também. E Uhum. depois eu vou, na segunda rodada, que a gente já entra mais um pouquinho em aspecto de gestão, eu vou voltar a esse ponto, porque daí você teve que, na contabilidade, tirar o teu chapéu de advogada e colocar, assim, É focar com o verdade. teu chapéu de empresária, né? De Tive. empresária, de dona, para tocar gestão. Mas a gente vai deixar isso para um segundo ponto. Combinado. Agora eu quero perguntar pro Douglas, que já vem de uma jornada bem diferente, né, Douglas? Sim. Sua família, né, já tem esse histórico de contadores. Você saiu muito tempo da contabilidade, mergulhou no mercado jurídico e depois voltou para tocar o negócio. Então conta como que foi esse. Com certeza. Eu sou advogado de formação, tá? Porém, meu pai fundou o escritório de contabilidade até antes de eu nascer, né? E desde que eu sou criança, ele vem me sugerindo, me moldando, enfim, que eu fosse advogado, justamente por essa questão de uma área complementar à outra, né? Uhum. Já uma estratégia empreendedora dele de ter um advogado dentro da equipe. Não né? quis mais um contador na família, não. Deixa eu ver uma área afim para que possa agregar aqui depois também. Exatamente. Então, eu me formei em advocacia. Durante a minha graduação, eu comecei estagiando em um escritório de advocacia para pegar experiência, né? Fui crescendo, me tornei sócio do escritório de advocacia. Nós atuávamos também com questão de holdings e de estruturações patrimoniais e societárias, né? É uma área que me agrada muito, gosto muito dela, tenho muita afinidade. E recentemente pivotei, então, da carreira de advocacia para a carreira contábil. Né? Para Então, empreender, né? Tu exatamente. não foi ser contador na contabilidade. Exatamente. Até quando tu me convidou aqui para o podcast, eu disse, olha, podemos, mas não falaremos de contabilidade. Pelo menos eu não falaria exatamente de contabilidade, porque eu não sou contador, vamos falar de gestão. Né? Então, toda a minha vida eu estive dentro do escritório de contabilidade, né? Sempre trabalhei também no escritório de contabilidade, embora tivesse a maior parte da minha dedicação para a advocacia, para a área jurídica, no tempo em que eu era sócio do escritório de advocacia, eu sempre estive dentro do escritório de contabilidade, dentro da área de gestão, acompanhando como tudo acontecia. Né? Uhum. E são duas áreas muito complementares e para o cliente é muito interessante ter todas as soluções em um lugar só e conseguir falar com um profissional de certa forma multidisciplinar, né? Porque ele vai falar
de aspectos contábeis, né? Mas levando em conta também a parte jurídica, né? Então, é um diferencial que facilita a vida do cliente, né? E E eu acho que Totalmente. também você consegue unir uma linguagem que fica mais simples, porque o cliente nada mais quer do que você entenda o negócio dele e ajude o negócio dele a crescer. sim, Então você consegue agregar um pouco mais. Não que necessariamente precise ser advogado e contador, mas eu acho que o fundamental é que a gente tenha essa percepção de que a gente precisa ajudar o cliente a fazer o negócio dele crescer. Então, acho que esse que é o ponto fundamental e o universo jurídico se comunica muito bem com o universo contábil nesse sentido. Mas aí depois também vou voltar, depois vai pegar um pouco mais essa questão da gestão e de trazer essa, na contabilidade, o que é algo que é diferente da advocacia, quando a gente fala de negócio, de sociedade, que na Uhum. contabilidade você pode ter, né, você pode ter sócios de formações diferentes. sim, É verdade. Na advocacia, não. Né? As Uhum. sociedades de advocacia elas são construídas, pelo menos até hoje, como a nossa legislação, por sócios que precisam ser advogados. Então, sim. é uma oportunidade, até pensando, né, nós que somos da área do direito, em também ver como a gente pode crescer em termos de empreendimentos, né, em coisas Uhum. que são Uhum. correlatas. Uhum. Mas agora, passando a bola para o Ricardo aqui, né, Ricardo? O Ricardo já fez outro caminho. Fiz. Ricardo já é colega, né? Tributarista na veia aqui, já respirando tributo todos os dias. Me conta como que foi essa tua jornada aí, Ricardo. Exatamente. Eu sou contador de formação. Comecei a trabalhar com 17 anos em escritório contábil mesmo. Fiz toda a minha trajetória pré-EFECT em escritório contábil. Passei por alguns grandes escritórios na região do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, e fiz a minha trajetória de formação contábil, então, fiz ciências contábeis. Fiz especialização em direito tributário, o pezinho no direito, então, assim como o Douglas e a Aline falaram que o direito e a contabilidade se comunicam muito bem, eu senti essa necessidade também, porque eu sempre gostei muito da área tributária, mas sempre trabalhando em escritório. E aí toda a minha graduação foi voltada para a área, escolha de TCC, a pós-graduação, então a especialização foi nessa área. E dentro do escritório eu era responsável por receber os trabalhos das consultorias tributárias. Era eu Que que legal. reportava, recebia os relatórios e querendo ou não, botava a mão na massa, porque a gente sabe que tem muita coisa braçal que precisa ser feita na área contábil pós-diagnóstico, pós-identificação de oportunidades. E comecei a ver vários prós e contras de N empresas no mercado. E a partir disso, selecionei ali dentro o que eu entendia como correto, que eu via boas práticas, o que a gente de forma alguma queria fazer, e moldamos então a Effect. Tenho mais alguns sócios dentro do escritório que criamos então a Effect com essa intenção de ser uma empresa formada por contadores, mas que não faz contabilidade. Que o única, exclusivamente, a gente respira todo dia o tributário. Tributário. 100%, é um time grande hoje já, mas focado exclusivamente na área tributária. E volto a dizer, com esses diferenciais que a gente viu no mercado que faltam em algumas lacunas. E a E gente vê muito isso, né? Quando a gente está muito tempo na área tributária e trabalhando como vocês que são focados, é, não exclusivos, mas focados na área de revisão fiscal e apuração de tributos, uhum, a gente vê que o mercado tem de tudo, né? Então, exatamente, sabendo triar e fazendo a coisa bem feita, é possível levar muitos bons resultados para as empresas. exato. Depois com certeza a gente vai falar, Letícia, mas o ponto que eu vejo principal é justamente esse conhecimento técnico que a gente sente falta hoje. O universo tributário cresceu muito, é verdade, e acabou, querendo ou não, criando muitas empresas que se vendem como tributário, mas poucas que realmente têm essa profundidade, se preocupam com a entrega do resultado. E aí, depois que a gente for falar de gestão, posso falar um pouco Falar mais. de time, né? Acho que vamos falar de time, de pessoas, Exatamente. competências, acho que isso é bem importante. Quanto tempo que tem Effect já? A Effect completou dia 6 de janeiro, 5 anos. Olha É só, uma empresa recente, recente e bem pujante, né? Crescendo. teve um crescimento bem grande. Algumas estratégias foram muito vitoriosas nessa escolha, e eu diria que um dos principais pilares é o conhecimento. A gente até tem uma frase lá dentro de um dos meus sócios, Juliano, que o conhecimento é a nossa matéria-prima. É o ponto de partida. É isso que a gente faz todos os dias, e aí a gente tem uma hora de estudo, já abrindo um pouquinho, que o nosso tutorial começa às 8 da manhã, horário de funcionamento, das 8 às 9, ninguém abre sistema, planilha, nada operacional. É uma hora de estudos. É abrir Diário Oficial da União, é olhar a solução de consulta, é olhar o que mudou no dia anterior
tribunais, decisões, para que depois, nas outras 8, 7 horas do dia, a gente possa aplicar esse conhecimento. Que legal. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente, vamos entrar um pouquinho mais hoje não vai falar tanto da parte técnica, mas obviamente que para a gente fazer uma boa entrega técnica, precisamos ter gestão, né? A gente precisa ter pessoas, procedimentos internos, e a gente sabe que isso é uma grande dificuldade de começar um negócio, começar a estruturar um negócio, e quem vai para a área mais de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, normalmente começa sozinho. Né? Muita gente começa sozinha, às vezes duas pessoas se unem numa sociedade, mas esse começo é muito difícil. E todos aqui já passaram por esse começo. Né? Então, acho que vamos pegar essa essência do que foi essencial para começar a estruturar um negócio, começar a olhar a gestão de um negócio para fazer a melhor entrega possível, gerar o melhor resultado possível para os clientes. Vamos manter a ordem? Pode ser? Pode. Então vai lá. Olha, esse é um ponto muito importante, né? Eu falo que quando a gente inicia na carreira, né, até por uma questão de juventude, a gente sai ali muito jovem, né, da faculdade para tomar tantas decisões importantes que vão ser decisões ao longo da vida. E a gente começa, na maioria das vezes, de fato, como um profissional autônomo ali, um a um, né, para que a gente comece a se desenvolver. E eu acho assim que dentro da minha trajetória, eu demorei muitos anos para tratar o meu escritório como uma empresa. Eu acho que esse é a primeira mudança de chave que a gente tem que entender é que por mais que nós estejamos numa carreira solo no primeiro momento, nós já somos uma empresa. Então eu demorei alguns anos de jornada para conseguir, né, enxergar que você, além de uma técnica na sua área, você era uma empresária. Eu era uma empresária e que o meu escritório tinha que ter financeiro, que o meu escritório, né, ele tinha que ter minimamente algum setor ali, que a demanda chegasse para um lugar e fosse para o outro, e depois eu tivesse um resultado. Aí você vai falar assim, mas sozinha como eu faço isso? É perfeitamente possível. Né? Você criar processos, procedimentos internos para o seu próprio dia a dia do seu trabalho, né? E no final do mês você aprender a ver realmente qual que foi a minha lucratividade, quantas demandas eu tive, quantos contratos eu fechei, qual vai ser a minha meta. Mas eu confesso que naquele começo, assim, eu não tinha essa visão de gestão. E eu acho que também pouco se falava disso antigamente, né? Assim, na minha época de formação, a gente não tinha isso aqui que a gente tem, esses espaços. Exatamente. Para que a gente pudesse levar esse conhecimento e compartilhar o que a gente está fazendo, o que está dando certo no escritório, o outro. Então a gente não tinha, a gente se formava, pegava lá uma sala, colocava uma mesa e ia procurar cliente. Se preocupava com o técnico, né? Se preocupava com o técnico. Legal. Não, e da forma técnica, sem saber exatamente, sem perceber que cada fase de um atendimento de um cliente, desde quando o cliente entra até a hora que o cliente sai com o serviço executar, existem várias etapas que, a partir do momento que a gente tem essa percepção, essa consciência, vai vendo que são etapas que se repetem. Sim, é verdade. Você fala que é um processo. E eu, gente, demorei para saber que existia processo, além do processo judicial. Processo administrativo, que existia outra forma de processo na gestão. Eu já tinha mais de 10 anos de formado. Então, olha que ouro que a gente traz para quem está pensando, está começando, ou já está empreendendo sem ter essa consciência, saber que, poxa, eu preciso me preocupar com o processo. Sim. Né? Tudo começa com o processo. Eu acho que isso encurta o caminho, né, da jornada. Com a gente certeza. já nasce como uma empresa e a gente já tem essa visão de que é necessário os processos, desde a criação de uma regra ali para um envio de um e-mail, como que vai ser enviado esse e-mail, como que vai ser a resposta desse e-mail, né? Que são ações simples ali que a gente faz. A gente bate menos cabeça ao longo da nossa trajetória, né? Eu acho que encurta muitos caminhos, assim, a gente ter um nível organizacional, assim, já desde o início. Tem razão. E processos é muito visto dentro da indústria, né? As indústrias, por entregarem algo físico, né? Eles criam processos para que seja padronizado, Sim, né? padronizado. Na prestação de serviços, como é algo
de certa forma, intangível, né? Envolve muito intelecto, né? Exato. Então, são raras as empresas que investem em processos na área de prestação de serviço, e porque não fica tão evidente que é importante, né? Uhum. Mas Só que na área contábil, num escritório contábil, a gente tem, assim como muitos escritórios jurídicos também que atuam em diversas áreas, a gente tem muitos processos dentro de uma única verdade. empresa, né? Sim. Como que é esse desenvolvimento, né? A Servicom tem muitos anos já de existência, Sim, tem né? 35 anos. Então, imagina como que foi construir tudo isso. Exato. Nossa jornada da qualidade no Serlicom, ela começou, se eu não me engano, em 2004, tá? Onde se começou a olhar mais para padronização de processos, A para profissionalizar resultados, para mais. profissionalizar realmente o negócio, né? Então, nós começamos fazendo planejamento estratégico, né? Toda a questão da matriz SWOT, da análise de fraquezas, de oportunidades, né? Para identificar quais eram os melhores atributos do negócio e onde que o negócio poderia crescer, né? E a partir daí se foi investindo muito em qualidade, em padronização de processos, né? E nós participamos de alguns programas de qualidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos o PGQP, né? Um programa gaúcho de qualidade e produtividade, que ele tinha quase que uma cartilha, né? Uhum. Ele era para indústrias, comércios e serviços. Ele tinha uma cartilha para cada uma das atividades, né? Que tinha alguns requisitos que se precisava ter para participar do programa e para receber o prêmio, né? Então começamos por aí, seguindo essa cartilha, implementando essas rotinas de processos e de padronização, né? E a gente atribui muito do crescimento do escritório a isso. Olha né? só, isso é importante, né? Você ter algo que muitas vezes vem como uma burocracia, por exemplo, mas Uhum. responsável pelo crescimento. Exato, a gente percebeu que precisava disso para conseguir continuar entregando a mesma qualidade, né, sem se expor também a riscos, né? A atividade da contabilidade ela representa um risco grande para o escritório. Qualquer detalhezinho feito ali de forma incorreta Imagina, pode gerar claro. multas pesadas, né? Exato. O PGQP, com o tempo, ele perdeu força. A gente conquistou dois prêmios, tá? Um troféu e uma medalha no programa. Com o tempo, ele perdeu força. Tinham algumas empresas mantenedoras que não investiram mais tanto nele. E aí nós decidimos melhorar ainda mais, né, o programa e buscar algum tipo de certificação internacional, algo que realmente pudesse nos ajudar na área de processos a melhorar ainda mais aquilo que nós já tínhamos, né? E foi aí que a gente começou a olhar para a ISO 9001, que é realmente a padronização de processos na veia, né? Implementamos ela em 2019, não, 2021. Começamos em 2029, 2019, implementamos em 2021. Tá? 2 anos. 2 anos até conseguir organizar todos os processos, porque é uma norma, né? Então todos os processos precisam estar descritos de acordo com aquela norma. Implementamos e viemos mantendo ela agora já há 4 anos, fazendo todas as auditorias de recertificação, né? E isso é legal porque todos os anos você precisa cumprir uma agenda de auditoria, de auditorias internas até mesmo, né, para continuar com a certificação. Isso te obriga a continuar olhando para os processos e melhorando os processos, porque a gente sabe bem que todos têm muitas coisas para fazer durante o dia e normalmente os processos e essas questões mais burocráticas acabam ficando para trás. Mas aí quando você implementa uma fase, né, de implementação e depois de inovação, isso acaba virando uma coisa cultural, né? Faz parte da cultura da empresa. Entra na cultura da empresa e por terem essas exigências não tem como deixar de olhar para isso, né? Então o próprio programa ele se retroalimenta, né? E as pessoas já estão acostumadas que tudo precisa ser feito de acordo com o padrão. É muito interessante, né? Quando a gente fala de processos, às vezes a equipe, quando a gente vai, né, implementar novos processos, elas têm alguma resistência, né? Sim. Porque é tudo que é o novo, então agora vai ter uma metrificação, agora vão ter que fazer dessa forma, e é uma tecnologia diferente que às vezes não está acostumada. Então sempre tem um nível de resistência. A gente até estava conversando, eu e o Douglas, esses dias, o quanto que essas atividades elas, do dia a dia tomam tempo,
E muitas vezes a gente vai querer trazer algo novo, de processo, procedimento, e a equipe não tem um tempo adequado Pra para isso. Sim, conseguir sim. adentrar naquele novo procedimento, fazer o cadastro naquele novo sistema, né? Então, existe todo um cuidado delicado quando a gente vai realmente implementar. E quando a gente tem essas Uhum. buscas dessas certificações, dos processos que realmente devem ser seguidos, a gente também consegue fazer com que a equipe, em algum momento, ela se comprometa de fato a cumprir aquele cronograma, Uhum. né? Tem algo maior, Tem né? algo Exato. maior envolvido, né? Porque aí É verdade. já envolve a questão do escritório, da certificação, envolve a questão ali da gente realmente perder, né? Ter alguma falha ali, ter alguma penalização, porque realmente a gente não conseguiu migrar para aquele procedimento que é adequado. Então, acho que a autorresponsabilidade do time também, ele acaba que se agregando com os nossos de sócio, né? Então, eu falo que fica mais fácil, né? A gente Porque conseguir daí seguir. vem do top-down, né? Vem de cima e Exato. todo mundo tá comprometido E todo mundo com o tá contente com o objetivo. resultado, né? O resultado final. Exatamente. Exato. Ricardo, pensando que você, o teu negócio, ele é um negócio tributário. Então, Sim. se você puder contar pra gente como que vocês fizeram para estruturar, então, aí focando mais na parte dos processos por competência de entrega de serviço, como que vocês Perfeito. dividem lá? O escritório, e é muito engraçado, Tícia, porque eu vejo um pouco do que a Aline falou no nosso início, um pouco do que tu nos disse, o que o Douglas nos trouxe lá, realmente quando começou. Porque o escritório não começa com 10, 15, 20 Não, pessoas. começa... Minúsculo. Uma pessoa, no meu caso foram duas, eu e mais um sócio, Juliano. E como que nós fazemos divisão desde lá até hoje, nós temos mais de 30 profissionais já hoje dentro do escritório. Eu era responsável pelo imposto de renda, a gente dividiu por tributos. Então, Uhum. fiquei responsável pelo imposto de renda e contribuição social, e por uma outra área ali, um pouquinho, que estava iniciando, que era a parte de negociações de passivos tributários. O Juliano ficou com ICMS, IPI e PIS e COFINS. Então, primeiro dia a gente já tinha uma setorização. Eu tinha um setor, que era eu mesmo, e o Juliano tinha o dele. E lembrei de uma questão engraçada, que também desde o início a gente criou um e-mail financeiro@effect, que tinha uma assinatura de e-mail financeiro, que era eu mesmo. Mas a gente criou um departamento que era eu mesmo que tocava. Legal. Porque no começo a gente tem que acumular funções técnicas e funções de gestão. Totalmente. Então, você era na técnica imposto de renda, mas na gestão você era financeiro. Perfeito. E era engraçado também que o escritório, quando a gente ia prospectar, às vezes, a reunião, íamos eu e o Juliano, juntos. A gente baixava o escritório, que tinha então uma grade na frente do escritório, não tinha ninguém tocando operação. Fechava o escritório. Ou vendia ou entregava, não tinha ao mesmo tempo as coisas acontecendo. E aí começou a crescer o escritório, e aí nós setorizamos em 4 grandes núcleos, que no início também tinha uma pessoa por núcleo. A pessoa era dona do setor que ela mesma era a única responsável. Então, era dona de uma equipe de si própria, assim. Era bem engraçado. Ela e ela mesma. Exatamente. Mas eu vou dizer que esse início foi muito importante, porque depois, quando começou a crescer a operação, a gente foi integrando pessoas nesses setores que estavam criados lá atrás, eu e o Juliano. E aí começou a ter uma pessoa realmente pro financeiro, uma equipe de PIS e COFINS, uma equipe de imposto de renda, uma equipe de CMS e assim por diante. Mas como é importante ter desde o início essa visão clara. O Douglas nos disse que na indústria a gente enxerga muito isso, e a gente no primeiro ano de empresa, mais para o final do ano, a gente contratou uma consultoria externa que é focada em indústria, inclusive. Esse consultor externo, essa empresa de consultoria, veio e trouxe uma visão realmente de processos, de setorização, de departamentos, e implantou isso no serviço, no escritório. Porque como a gente estava empreendendo e a gente quer ter um sucesso, para chegar onde nós queríamos, a gente tem que errar mais do que acertar. E ao invés de a gente errar, pagar com custo financeiro, tempo, e depois acertar e erra de novo, por que não contratar de fora alguém que já passou por muitas experiências que talvez não deram tão certo e podem dizer, pessoal, esse caminho já testei aqui, ali e no outro e não funcionou. Vamos por esse outro caminho que a tendência de sucesso é maior. Então a gente escutou muito de fora. Isso acho que pode ser um caminho interessante para quando já se começa a ter talvez umas 6 pessoas, 10 pessoas no time, começar a escutar, pegar conselhos e contratar empresas especializadas na área que ganham alguns anos aí de árduos trabalhos e É, decisões erradas. eu
A minha história do empreendedorismo, ela é do empreendedorismo Letícia, realmente dona do seu próprio negócio, ela é bem mais recente do que a minha história como tributarista, né? Como tributarista, eu já acumulo aí 25 anos atuando exclusivamente na área tributária. Uhum. Mas como dona do meu negócio, que eu sou a pessoa que dita as regras, tenho 1 ano. Então, assim, porque antes eu vinha de sociedade, escritório de advocacia, é outra realidade. E quando a gente tem que pegar, vamos estruturar do zero aqui, e você que é a pessoa que vai ditar as regras, porque vai partir de você, a responsabilidade é muito grande. Então, quando eu fui estruturar a área de serviços tributários da minha empresa, que é a BPTLA, eu obviamente peguei toda a bagagem que eu tinha, conhecimento não apenas da parte técnica, mas dos negócios em que eu estive, e Uhum. obviamente que isso não faz a gente partir do zero, e ninguém nunca está partindo exatamente do Perfeito, zero, né? claro. Porque todo mundo tem uma bagagem, uma experiência que pode trazer. Mas algo que eu parei e pensei, falei, eu preciso estruturar, e ok, não tenho, estou começando do zero, sou eu, Sim. só sou eu. Né? Eu tinha uma empresa de educação, que continua no PPTLA, agora é bem segmentado, parte educacional, parte de prestação de serviço tributário. A área da educação, ok, já estava, só que a área de serviço não tinha. Então, comecei do zero. Falei, como que eu vou começar do zero? Então, peguei e falei, eu preciso começar com o mínimo de estrutura, de saber o que a gente vai vender, como vai vender e quais são as pessoas, porque eu sei que eu sozinha não vou dar conta, porque eu também tinha um outro negócio para tocar da área da educação. Então, isso para mim foi fundamental. Falei, quem são as pessoas? Não vou começar com um time grande. Ah, eu Claro. estou começando, de qualquer forma, eu tenho 0 clientes, estou partindo da linha zero, né? Zero. Então, mas eu preciso ter pessoas que eu sei que vão me auxiliar para aquilo que a gente precisa fazer com muita ideia que eu quero na nossa terceira rodada que a gente foque nisso, que é a construção de carteira de cliente, é vender. Porque se Perfeito. você não vende, se não tem receita entrando, não adianta você estar com tudo bonito, estruturado, processos definidos. Mas o mínimo de processo eu preciso ter, o mínimo de pessoas eu preciso ter, para que depois eu consiga colocar toda a energia em venda, né? E começar a montar a carteira de cliente. Então eu falei, para mim, quais foram as pessoas que foram fundamentais? Um assistente, porque Uhum. eu já tinha uma agenda muito movimentada, um assistente que vai me ajudar a a atender cliente, enviar proposta, coisas dentro da área tributária, da prestação de serviço tributário. Eu preciso ter alguém que vai controlar, vai ser o dono do processo interno, né? Então, vai controlar a Perfeito. entrada, o que vai fazer, isso aqui vai para quê, o que tem que fazer, tem que entregar lá. E eu preciso ter 2 pessoas que vão me ajudar na execução. Então, eu tenho um Uhum. contador e um advogado. Foi isso, foi meu time de 4 pessoas. E eu, né? E para eu poder tocar lá o comercial. E o que foi fundamental? Eu sei que não é todo mundo que tem essa visão e que vai conseguir começar com um time, a pessoa e mais 4. Eu realmente Uhum. corri um risco, porque eu estava partindo Sim. uma linha zero. Obviamente, não era zero, sei lá, se precisasse pegar um pouco de dinheiro da educação, colocar aqui. Mas eu não precisei pegar nada da educação para colocar. Maravilha. Nada, nada, nada. Só que eu tive uma meta. Falei, Uhum. quanto que eu vou precisar? Eu tenho que gastar. Não, tenho que gastar, né? Eu tenho que remunerar essas pessoas. Estou entrando, tem que remunerar essas pessoas. Então, eu já parti ali de uma meta. E eu fui para cima. Então, eu fui para cima. Obviamente que o ir para cima, a gente tem várias formas. Eu quero saber, né? Daí a gente pode falar nessa terceira rodada de atendimento ao cliente, desde que o cliente, você vai para cima, o cliente entra e vai ser bem atendido, porque é algo que a gente precisa perpetuar esse cliente. Mas eu achei muito importante, eu quero trazer, como vocês trouxeram essa visão, é algo que eu bato muito na tecla para quem eu tô aqui formando. Pense no mínimo de entrega, o que você vai entregar, Perfeito. como que você vai entregar, porque o cliente precisa ser bem atendido. Então, é Uhum. uma preocupação que eu tive desde o início. Eu falei, e eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, vou para cima para poder trazer os clientes que a gente vai atender. Então, foi basicamente esse meu início lá 1 ano e 2 meses atrás, mais ou menos. Então, bem recente. E o risco, porque ser Nossa. empreendedor, você tem que estar sujeito a correr risco. Então, podia dar errado, podia não ter dinheiro, ter que tirar aqui da Uhum. educação, ter que tirar do meu próprio bolso e tal.
Eles falaram assim, mas você não tinha. Eu falei, eu saí de um término de sociedade bem tumultuado, bem tumultuado. Nem queria dinheiro de nada de lá. Eu falei, deixa lá, não quero depender disso para tocar outro negócio aqui. Então saí de lá. E ok, corri o risco. Vamos lá, vou Uhum. correr. Então, o empreendedor, e que é difícil para quando a gente está falando de contador, que não tem, assim como o advogado não tem a percepção do que é empreender, o empreendedor ele tem que estar sujeito a risco e tem que vender. Aí tem É que vender verdade. para poder depois entregar. A técnica, na verdade, ela vai ser aplicada depois, quando o cliente tem. É Quando tem verdade, o é isso cliente aí. ali, antes você tem que se ocupar, né, e se preocupar com a parte comercial e fazer esse cliente entrar. E aí eu acho que muitas pessoas também, elas negligenciam isso. Essa questão de vender, eu quero vender, quero vender, quero vender, mas como que você vai vender? E como que vai ser o processo? Porque tem um processo de venda também. Claro. Né? Existe um processo de venda, e se o cliente te disser sim, como ele vai ser? Daí, como que você vai atender esse cliente para ele se sentir bem? E eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês também nesse início, né? Porque Com né, certeza. Uhum. nesse início do processo, pensando numa empresa. Eu acho que é o coração, né? Eu acho de um negócio é o comercial. É o comercial. E a gente realmente não, na faculdade de Direito, por exemplo, a gente não tem aula disso. Ninguém conta pra gente que em determinado momento da nossa carreira a gente vai ter que vender. A gente não tem Uhum. aula disso, a gente não é orientado a isso, né? A gente é orientado ao quê? Olha, o prazo da apelação é 15 dias. No momento em que você tiver inicial, você tem que produzir, você tem que entregar para o seu As condições cliente, e na as condições contabilidade da acho que é a mesma ação. coisa, né? A gente não Igual. tem isso. Não, Não não tem tem. nenhuma cadeira de empreendedorismo, nenhuma cadeira de nada. E então a gente fala, né? Sem cliente, o escritório não se sustenta. É isso aí. Mas a gente não sabe vender. Não. Alguns Uhum. nascem com uma aptidão um pouquinho melhor na venda e os outros a gente vai ter que se aprimorando sempre, né? Fala, mas vender? Como assim? Tem que ter um time comercial dentro do escritório, estruturar um time comercial, mas sou advogada. Sim. E então acho que isso também é um pensamento assim que a gente tem que ir quebrando as nossas próprias objeções, né? De como vou fazer, de como vou estruturar, buscar orientação, buscar uma consultoria. E a venda ela é uma parte importante, mas também de nada adianta nós vendermos e no final o cliente não estar satisfeito, não indicar o Perfeito. escritório, né? A Não gente ser bem falhar, atendido, né? não ser bem atendido. E a gente vê muito no mercado, né? Que nem o Ricardo falou, existem muitos profissionais. O mercado realmente, quando a gente olha, a gente fala quantos mil advogados se formam por ano, quantos contadores se formam, né? Então, assim, o mercado realmente está saturado. Mas será que esses profissionais estão entregando? O que eles estão entregando, É verdade. né? Sim. E a gente fala hoje, assim, que a gente não precisa nem inventar a roda. É fazer o básico bem feito hoje, você já está conseguindo ter um diferencial dentro do mercado. Sim. Né? Então, o básico bem feito hoje, hoje de fato, ele está funcionando. Então, eu acho que é essa realmente dessa visão, né? De que nós temos que ser profissionais para empreender, Uhum. tem que aguentar o processo. É O verdade. processo, para ter o resultado final, ele dói. Não é um processo tão generoso com a gente que aceita o risco de empreender, né? Porque o Ricardo Uhum. falou também, nessa jornada, muitas vezes a gente vai errar mais. E nesse errar mais, a gente vai ter que ser muito resiliente no É processo. verdade. Né? De É enfrentar, verdade. de Sim. corrigir a rota, de conseguir diagnosticar qual foi o momento ali que a gente errou, se foi no atendimento do cliente, no receber o cliente, no feedback do cliente. Né? Então, como está a nossa comunicação de fato com o cliente, desde quando ele entra até o momento em que ele, enfim, encerra ali, às vezes, uma atividade com a gente. Mas para que ele possa voltar, né? O que eu construí dentro dessa jornada? Então, por exemplo, o que a gente tem feito lá na contabilidade, que além da parte técnica de investir muito nas pessoas, no time, Sim, na para ter uma excelente capacitação, prestação de serviço. né? Que isso eu acho que pra gente é um dos pilares mais importantes, a gente Uhum. realmente ter consciência do que a gente está entregando para o cliente, que a nossa equipe está fazendo, mas do cuidado, do carinho da jornada do cliente. Então, o cliente entra, a gente faz um onboard com aquele cliente. Eu achei engraçado esses dias uma cliente falou assim pra gente, né? Então, ela entrou e aí a gente reúne o time de liderança para fazer as apresentações. Então, a gente tem lá o líder do contábil, o líder do fiscal, o líder do DP, o líder do legal. E a gente tem colocado um dos sócios também de relacionamento daquela conta junto nesse onboard, né? Uhum.
E aí eu começo a ler a apresentação, me apresentando como sócia da empresa, que cada um vai se apresentar, dizer o que faz, para eles saberem, né? Olhar ali para a Com carinha, quem que né? eles vão estar Com quem que se eles vão relacionando, né? estar se relacionando todos os dias, né? Quando eles precisam de alguma dúvida. E aí apresentei essa questão jurídica também, que hoje a gente tem a gente agregou, né, o 360 dentro da contabilidade. E aí ela falou assim, nossa, que legal isso, né? Porque hoje tudo é um relacionamento tão frio, É tão verdade. Sim. distante. Às vezes a gente contrata alguém, aí a gente tem lá 5 pessoas no grupo de WhatsApp, mas a gente não sabe quem são aquelas pessoas, a gente não conhece o jeitinho de cada um. E ela falou assim, nossa, achei muito legal a gente ter esse momento aqui para que a gente pudesse Uhum. se conhecer. E aí, nesse onboard, o que eu peço sempre para o empresário dizer para a gente, né? O que você espera da gente? No sentido de expectativa mesmo de trabalho Legal. também. Porque o alinhamento de expectativa com o cliente é um desafio muito grande. Sim. Porque às vezes, para mim, o que é um óbvio, para ele não é, ou às vezes ele acha que ele me disse algo que poderia ser importante para a jornada dele dentro da minha empresa, e talvez a minha equipe não tenha absorvido ali da É forma que verdade. deveria. Então, as primeiras perguntas que eu peço realmente para ele me dizer, eu falo, qual que é a sua expectativa em relação à nossa prestação de serviço junto a você? O que que você acha que eu tenho que ter um olhar mais atento dentro da sua empresa? Você tem Uhum. algum diferencial de serviço ou de regras internas que talvez você possa me contar melhor para que eu possa ajustar algo aqui internamente? Então, um Ah, ótimo, exemplo, porque assim você vai conhecendo melhor o eu cliente preciso também. conhecer, eu preciso ter esse tempo de Com qualidade com o meu certeza. cliente. Isso é importante no início, Até né? porque o nosso relacionamento com o cliente é um relacionamento de muita De confiança. muita Totalmente. confiança. Muita confiança. Então, um exemplo, é um cliente que mexe com uma licitação. Eu tenho que estar atento todo momento às certidões negativas dele. Porque você imagina a Sim. minha responsabilidade dele estar no meio de um processo de licitação, ou fazendo ali, né, Douglas, juntando ali os documentos, e ele chega e fala, nossa, mas ficou uma guia para trás aqui, não pagou, Puxa vocês vida. não me avisaram. Uhum. Olha o prejuízo que eu estou dando para esse cliente. Então tá, se ele mexe com licitação, vou pôr um alerta vermelho lá na Exato, tagzinha dele, que galera, ó, precisa estar 10 vezes mais de olho nesse cliente aqui a todo momento. Aconteceu alguma Uhum. situação, precisa estar em contato com ele. Então acho que essa jornada, assim, né, de você cuidar exatamente dos aspectos que são mais importantes. Tem que cuidar de tudo, mas a gente tem que ter um olhar talvez mais profundo para aquela necessidade, né? E tá em constante feedback, dizer para ele como que tá né, a relação ali dele de tributação, se está tudo em ordem, se tem um benefício, né, trazer sempre um benefício que vai impactar dentro do resultado final dele. E a gente gosta muito também de alguns momentos da jornada dele trazer algo especial. Então, por exemplo, né, é a primeira empresa da pessoa. Né? A pessoa está lá empreendendo, é Tá o primeiro começando também, vai CNPJ ter Abrindo. dele, CNPJ. e ele tá super animado, ele tá super feliz, né? Minha primeira empresa, e vamos lá. O que que a gente faz? A gente pega uma caixa, imprime o contrato social dele, não manda o contrato social digitalizado no primeiro Uhum. momento, coloca um laço, e aí a gente Que escreve uma legal. mensagem de empreendedorismo para ele, que vai ser o início de uma grande jornada, né? Que legal, né? Então, isso vai acaba aqui fidelizando e a gente consegue se conectar com o cliente, né? Muito Dizer, bom. olha, a gente tá aqui para o que você precisar, a gente quer crescer junto com você, não pode ser nenhum, eu quero receber uma mensagem aqui que eu estou encerrando essa empresa. Uhum. A Uhum. gente quer realmente criar sempre ferramentas para que ele tenha sucesso. Ah, isso é muito bom, porque mexe no encantamento do cliente, né? Mexe É algo sempre que com esse cliente. com certeza esse cliente vai lembrar quando ele for contar a história da empresa Da dele, primeira né? empresa Eu dele, né? recebi o contrato social da minha empresa O meu com contrato um social laço, né? veio embrulhado para presente. É, Ué, Muito quando a gente bom. vai comprar um verdade. carro, a Sim, concessionária não coloca sim. um Não põe um laço laço. enorme lá, Uhum. é uma conquista, né? Então acho que a gente tem que também brindar e materializar os momentos importantes da nossa Muito bom. vida, né? Tem que Uhum. ter esses Muito legal. momentos. Acho que eu vou pegar essa ideia, vou começar a embrulhar as certidões negativas dos clientes que a gente É uma boa. Quando sair positivo, aí você consegue falar, olha, Tá ali. tá ali. E vocês, como fazem na Servicom? Eu acho um ponto muito diferenciado da contabilidade, que ok, ela precisa ter um comercial, precisa ter vendas, mas ela tem recorrência. O escritório contábil ele tem recorrência, É. né? Os clientes eles ficam E no você precisa escritório. garantir com que eles Exato. fiquem, né? Então, para mim, e no Servicom, a entrega com qualidade ela é muito importante para que o cliente fique, Exatamente. tá? E também porque a nossa prospecção de clientes é praticamente inteira no offline
e através da indicação. Dedicação. Nós estamos em uma cidade do interior, né? Então nós já temos uma marca de vários anos, né? Que Uhum. é uma marca forte, conhecida pela qualidade e muito indicada pelos seus clientes. Então eu vejo que a entrega no Servicom ela ajuda muito no processo de venda. E essa questão de relacionamento que a gente estava falando, eu vejo assim que muitas contabilidades elas são deixadas, são trocadas por essa frieza e demora no Sim, atendimento. Eu já sofri isso com escritórios contábeis que eu contratei para uhum. fazer a contabilidade da minha empresa, que às vezes a gente precisa de um retorno ali, né? E demora, tem que Sim. demorar 48 horas, aí manda por e-mail. E às vezes essa burocracia né? exacerbada, eu entendo que precisa ter os processos, é Sim. importante, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para que o excesso de processo não traga um excesso de burocracia que Sim, afaste o nosso sem cliente. dúvida. Ou engessa a Exatamente. operação do seu cliente, né? Sim, Você começa a criar muito obstáculo para respostas e você engessa a operação do seu Totalmente. cliente, né? exato. O cliente está precisando de uma linha de crédito, pede uma relação de faturamento, ele não quer receber ela no dia seguinte, né? É Ele quer verdade. receber Às na vezes ele tá hora. ali no banco Uhum. precisando de Exato. uma informação e às vezes vai Sim. precisar ser para aquele momento. Com Você não precisa certeza. ter um canal de contato mais imediato, porque também não é sempre que o cliente vai precisar de Sim, coisa para agora, né? Mas Uhum. quando precisar, sim. mas que existe essa possibilidade. Fala isso na contabilidade, mas fala isso também na nossa prestação de serviço Uhum. tributário. Às vezes Uhum. eu ainda lido com situações bem delicadas, que são empresas com endividamento, e às vezes a gente tem que ter um certo grau de. Alguém tem que estar olhando para aquele cliente para Uhum. dar uma solução meio que rápida. Com certeza. Sim. Né? Sim. Sim. E como que você sente isso lá, Ricardo, na Effective? Na recuperação de créditos é um pouco diferente a questão da urgência. Porque é Uhum. diferente de o cliente estar num banco ou um cliente que está endividado, que precisa de uma solução praticamente imediata, às vezes, a entrega precisa naturalmente ser um trabalho de uma entrega mais demorada por conta do nível de detalhamento que a gente tem internamente. Então, a qualidade para a gente é fundamental. Então, a gente não tem tanto essa questão da urgência do cliente. A urgência somos nós que damos para o trabalho, porque aí é uma questão nossa, que nós apenas somos remunerados na entrega. Uhum. Então, aí é de cima para baixo a cobrança interna para que a gente entregue o quanto antes para poder faturar, E o senão não tem quanto antes receita. de forma excelente, né? Sem. Essa é uma linha tênue, Letícia, que é assim, até onde vai a agilidade para não perder a qualidade. Eu sofri Isso. isso. Eu sofri isso porque a gente começou nessa minha nova jornada de 1 ano e Uhum. 2 meses muito focado no passivo. Então, eu consegui Perfeito. estruturar o time, consegui estruturar os procedimentos internos para que essa parte estivesse muito bem desenhada. Só que a demanda da recuperação, ela é latente Muito. e, e é aquilo que a Aline falou, os erros que a gente comete. Então, quando eu olhei muito aqui, mas desse lado tinha a demanda, tinha a oportunidade, e eu quis abraçar essa oportunidade sem ter me preocupado quanto. E olha, tive que pagar o pato, tive que pagar pelo erro do empreendedorismo e corrigir isso, corrigir. E tanto que eu meio que freiei, falei, não adianta a gente querer entrar em alguma outra área se ela não está muito bem É estruturada verdade. ainda, porque É não adianta verdade. nada a gente vender e não entregar, ou pior, né, o que foi aconteceu comigo. Eu vendi, entreguei com má qualidade e paguei o pato. E aí que Sim. também vem como eu sofri, e a gente se penaliza muito quando a gente comete, ainda mais tanto tempo na área, conhece tanto, dá aula, estuda, como que você erra? Né? Então foi Perfeito. uma coisa assim que para mim foi, poxa vida, né? Como que isso aconteceu? Mas vem aquela questão, para empreender, a gente também tem que calçar a sandália da humildade. Totalmente. Eu tive que calçar a sandália da humildade com o cliente e ser muito transparente para falar, olha, erramos, estamos assumindo o erro e vamos corrigir o erro, vamos sanar, vamos remediar o que for. Então, eu vejo que foi muito importante. Claro que a gente nunca quer errar, né? Nunca quer que Claro. aconteça isso. Sim, sim. Mas a hora que aconteceu,
parar, pensar, ser humilde, reconhecer o erro, vamos consertar e fazer o melhor, dar o seu melhor para consertar. E graças a Deus conseguiu remediar muito bem foram 2 clientes ali que a gente teve esse problema, de o cliente entender e depois ser grato. É importante também. Não, olha que legal que Perfeito, sim. vocês corrigiram e estão seguindo, Uhum. né? Então eu vejo que essa questão da gente se preocupar em vender, se preocupar em trazer o cliente, ser bem atendido, garantir o encantamento, e quando também tem um momento de crise, porque eu acredito que em 35 anos do Servicom vocês tiveram que remediar muitas Com crises, certeza. né? Com certeza. Acredito que nos 5 anos também da EFEC também teve que Bastante. remediar a crise. O negócio da linha é mais recente, mas com certeza a gente vai ter que remediar crises, né? Não, Como com certeza. A contabilidade já tem 24 anos, né? De experiência no mercado, e eu ingressei o ano passado. Mas de lá Uhum. para cá eu remediei bastante crises, assim, no sentido de realmente é isso que você falou, né? Até pra gente melhorar os processos. E a às gente vezes enxerga onde que tem, a gente enxerga onde que a gente precisa melhorar. onde Sim. a Mudar. gente precisa melhorar, e às vezes o gerenciar crise que a gente fala não é nem falhas, enfim, de equipe, nada disso, mas o gerenciar a crise é realmente você colocar todos os números e o que está acontecendo na mesa e falar para onde eu vou agora, né? Eu acho que isso é o desafio do empreender. Então, eu tô Uhum. aqui com essa determinada situação, né? E ensinar também, eu acho que para a equipe, né? Um dos nossos valores lá é a lealdade. E o resultado a gente colocou no topo da pirâmide, como sendo o último. Né? Então, primeiro a gente tem a lealdade, a gente tem a melhoria contínua, a gente tem o encantamento do cliente. E aí, consequentemente, se a gente conseguir cumprir todas essas etapas, a gente vai chegar no resultado É positivo. consequência. Né? Ele é uma consequência. Sim. Então, a gente, apesar de ter uma cultura de resultado, porque Uhum. a gente também sempre fala, né? Se a empresa não tiver lucro, não tem como a gente remunerar bem, não tem como bonificar, não tem Sim. N situações. Mas a gente pensa primeiro na lealdade. E aí é na lealdade com o colaborador e com o cliente. E Os se dois lados. chegar a acontecer alguma coisa, a gente sempre fala para nossa equipe: gente, aconteceu, nós somos seres humanos, às vezes pode Uhum. ser que naquele dia, né, aconteceu uma situação, perdeu um ente querido, não sei, se distraiu, aconteceu, né? A gente está suscetível a acontecer. Com certeza. Mas traz pra gente, vamos ver como a gente resolve, vamos ser claro com o cliente, vamos ser transparente com o cliente. E eu acho que isso só fortalece o vínculo final com o cliente, né? Porque você foi ali, veste a sandalinha da humildade, olha, aconteceu, mas eu vou me responsabilizar. E o cliente de fato vai ser grato. Porque o que tem mais no mercado que a gente fala são os charlatões. Exato. Né? Exato. Eles são enganados pelo mercado e eles vão descobrir isso 10 anos depois, quando eles chegam no profissional e falam, mas o que aconteceu lá atrás? Né? Ah, pô, ninguém me contou, ninguém me falou. Então, será que também, É né, verdade. quando acontecer essa situação, se a gente não for leal ao cliente, a gente também não tá ganhando? E a percepção do cliente ela é muito importante, né? Porque nós falamos bastante aqui sobre qualidade na entrega, né? Mas essa qualidade ela precisa ser percebida pelo cliente, Muito bom, né? Douglas, sim. Não adianta a gente entregar um monte de tabela para o cliente lá, um trabalho de excelência, se o cliente olhar para aquilo e não entender nada, né? E a gente preza muito nisso também, de usar uma linguagem clara com o cliente, uma linguagem que ele entenda, né? Não usar juridiquês ou não usar termos técnicos contábeis complexos com um cliente que a gente sabe que não entende isso, né? Para que ele também perceba o resultado do trabalho, né? Isso é um desafio para quem é técnico. É algo que eu sempre também estou trabalhando com a equipe. Tem que se colocar no lugar do cliente. Ele vai entender o que você está colocando, o que você fez lá, mandou daqui para lá, de lá para cá, mas ele tem que entender qual o resultado que está sendo gerado de todo aquele trabalho. Isso é fundamental. Um grande exemplo disso é a Apple. Uma vez eu escutei o executivo da Apple falando que eles são, imagina, né? A Apple, eles têm engenheiros extremamente capacitados lá dentro para quê? Eles falam que eles vendem simplicidade. Então eles falam, nós trabalhamos com a simplicidade, é transformar algo complexo em simples. Porque assim, se você for perceber realmente a Apple, eles trabalham muito nas interfaces ali para que seja tudo de uma forma simples. Exatamente. Só que atrás disso, quantos códigos eles tiveram que quebrar, quantas barreiras eles tiveram que fazer. Mas quando eles chegam no consumidor final, uma das missões dele é trazer a simplicidade para o cliente. Trazer aquilo que é simples. Que é a linguagem, a comunicação de uma forma que ele vai entender. Isso, desculpa Letícia, puxar o gancho Não, aqui, pode falar. acho que tem muito a ver com os teus alunos do time, que justamente
quando a gente vai falar do tributário, a complexidade da linguagem é enorme. E normalmente é difícil a parte técnica não querer falar, porque a gente quer mostrar conhecimento, quer mostrar que a gente sabe. Sim. E se a gente for ler legislação para empresário, é falar grego. A gente precisa realmente traduzir isso num linguajar, tendo, claro, a legislação embaixo do braço, como garantia, mas traduzir isso de uma forma acessível, que ele entenda. E ele consiga aplicar e ver no negócio dele como que aquilo se traduz. Então é bem importante mesmo para quem está iniciando na área tributária ter essa mudança de pega aquilo, vê de outra maneira e transcreve para o cliente. E o que que eu faço ali? Porque eu vejo que é, é a mesma é a mesma pré-concepção, seja do advogado, seja do contador, da minha equipe, Uhum. que ele vai entregar um relatório para o cliente. Relatório do que foi feito, seja o contador tendo uma outra linguagem, seja o advogado dentro do juridiquês, é normal a pessoa que não está ainda inserida, não tá, ou está começando agora, entregar algo difícil de É entender. verdade. Aham. Sim. Difícil. Então, um exercício bom para fazer, entrega para outra pessoa ler. Uhum. Né? Legal. Antes de você Muito entregar bom. para o cliente, entrega para outra pessoa ler. Se aquela pessoa, e de preferência, uma pessoa que seja leiga. Isso aí. Né? Porque se você vai entregar para o colega, talvez seu colega entenda porque ele. Mas uma pessoa mais leiga, para ver se a pessoa entende. Uhum. Porque às vezes eu pego e falei, gente, eu já, né? Esse lado da experiência conta, eu já pego uma coisa e falei, a gente não vai entender o que está escrito aqui. Perfeito, Tem que sim. simplificar, tem que trazer uma ordem mais lógica para ficar muito claro que o resultado que chegamos ali. Mas eu vejo que é algo muito, muito normal quando a gente fala de advogado e contador. Que achar que o trazer os termos técnicos vai mostrar a sua competência. Não, o cliente ele quer simplicidade, porque ele quer, no Isso aí. fato, entender o que foi feito e o resultado que foi gerado. Simples assim. Mas, gente, o nosso papo tá muito bom, né? Tem maravilhoso. Então, o podcast passa assim que a gente nem vê. Mas a gente já está conduzindo para o final dele. E para a gente encerrar, eu queria bem rapidamente que vocês olhassem, né, cada um olhar para falar com o nosso espectador. E pegando essa nossa temática aqui e pensando principalmente em quem está começando a empreender. Então, falar Uhum. aquele direcionamento, aquele conselho, aquela orientação assim que foi fundamental para vocês quando vocês começaram ou quando vocês viram uma evolução, que vocês possam deixar aqui para o nosso ouvinte, Aline. Com certeza. Bom, se eu posso, né, deixar uma contribuição, seria no sentido de não desistir. Aí, quando a gente não desiste, a gente tem um objetivo, a gente persegue esse objetivo realmente. Às vezes não é no nosso tempo, não é tão rápido como a gente Uhum. almeja, mas eu, dentro da minha trajetória, né, de bastante ano, bastante tempo, né, já da advocacia e agora com o Grupo CASP, por muitos momentos nunca me passou por mais dificuldades, por mais desafios que eu tive dentro da minha trajetória, nunca foi uma opção desistir. Nunca. Uhum. Por maiores que foram os desafios, assim, de início, e depois quando a gente também consegue estar dentro de uma empresa mais estruturada, a gente fala que os problemas aumentam, os conflitos mudam, né, aumentam e também. mudam. A gente Uhum. fala, né, que aumenta a faixa. A gente tem um nível de situações para resolver que às vezes elas são mais simples, elas vão se tornando médias e altamente complexas. Então, a gente também vai ganhando musculatura. Então, os desafios eles vão aumentando, mas que a gente não desista, que a gente tenha resiliência, porque é possível ter uma empresa de sucesso, é possível fazer uma boa entrega dentro do que a gente já sabe fazer e que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Muito bom, perfeito. Douglas, O meu conselho tem uma certa relação com o da Aline, né, de objetivos, mas para quem está iniciando na área tributária, seria de que o técnico você já tem, você já estudou para o técnico. Antes de abrir o seu negócio, estude um pouquinho sobre gestão, compre um livro de planejamento estratégico, aplique as regras básicas disso e aí sim comece o seu negócio. Comece já com objetivos, já sabendo quais são as suas fraquezas, quais são as suas vantagens perante o mercado e onde você quer chegar e o que você quer entregar para o seu cliente. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir daí é que tu vai conseguir organizar a tua entrega técnica para que ela esteja alinhada com os seus princípios. E eu vou deixar um recado aqui sobre uma área que eu sou apaixonado, que é a área de vendas. A gente tem uma percepção que vender é ruim,
vender é algo que não é bom, mas vendas é o motor principal de qualquer negócio, de qualquer empresa. E a gente se vende ao tempo todo, às vezes mesmo sem perceber. Às vezes a gente está se vendendo como colaborador, como funcionário de uma empresa, a gente está vendendo a nossa hora. E teve que convencer o empregador na entrevista que a gente era a melhor opção entre todos aqueles, estava se vendendo ali. A gente em casa se vende para o nosso marido, para nossa esposa, que a gente foi a melhor opção lá atrás, na hora do namoro, do que todas as opções disponíveis. Então, assim, não é feio vender. Todo mundo precisa vender dentro dos negócios para poder ter sucesso. E se vocês não venderem, o concorrente vai vender no lugar de vocês, pode ter certeza. Então, vendas é um pilar fundamental em qualquer Não negócio. existe negócio sem vendas, né? Não Porque a gente precisa de cliente para poder pro negócio, o cliente girando a máquina para o nosso negócio continuar existindo. E para finalizar aqui, eu quero deixar o conselho, o direcionamento, faça isso que vai dar tudo certo. Esteja comigo presencialmente e eu quero que vocês, já convidei, né? Já convidei vocês, inclusive, Com certeza. para continuar esse bate-papo, pegar o Douglas, pegar o Ricardo, pegar a Aline, fazer muito networking, compartilhar. Dia 6 e 7 de junho, em Alphaville, São Paulo, 5ª edição do nosso encontro anual Mundo FTF. Lá você vai aprender as melhores técnicas pensando em reforma tributária, você vai aprender a melhor esteira de serviço, como começar do jeito certo, muito sobre gestão, sobre venda, sobre marketing. Então, se você quer, já começou, se você já é meu aluno, inclusive, você tem que estar lá. Se você é meu mentorado, tem que estar lá. Isso é obrigação você estar lá. Mas se você não é e quer começar do jeito certo, esteja lá conosco. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar e garantir o seu ingresso. Dito isso, queridos, muito obrigada mais uma vez. Muito bom, papo. Faça assim, né? A gente vê que uma hora boa. Espero mesmo vocês lá comigo. Com certeza. Eu estarei lá. Com certeza. Então tá bom. Já tem dia, já tem hora, já tem local. Tá bom? Perfeito. E você que nos acompanhou, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir e compartilhar o episódio de hoje. Também estamos no Spotify. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.